Olá pessoal, meu nome é Núbio Mendes Barreiras, sou advogado e é um prazer estar aqui a convite do professor Calixto. Professor, o que eu nutro uma profunda admiração, inclusive gratidão, por sempre abrir espaço para os jovens. O tema para se tratar, que me parece de extrema importância, é o da seletividade penal em face do vulnerável, que, aliás, sempre foi muito bem analisado pelo professor Eugênio Zaffaroni. E é inclusive disseminado no senso comum que o poder punitivo tem uma certa predileção por grupos vulneráveis, como os negros, os pobres, e nós sabemos que esse fato é, aliás, realidade. Né? Talvez um dos exemplos mais emblemáticos que comprovariam essa situação fática é o de que, até a presente data, nem o legislador, e muito menos o sistema de justiça criminal brasileiro, por meio da jurisprudência, conseguiram definir um critério objetivo para a distinção entre o tráfico e o uso de drogas. Na prática, como sabemos, o mais vulnerável, o pobre, o negro, o excluído da sociedade, ele tem uma tendência, é mais suscetível a ser enquadrado como traficante, independente da quantidade, das circunstâncias da apreensão da droga. E o menos vulnerável, por sua vez, sabemos que também independente, se muito ou pouco, independente das circunstâncias, se chegar ao caso dele ter um processo criminal, uma persecução criminal, nós sabemos que a tendência maior é de ser enquadrado como usuário. Aí a explicação que comprova, né, porque mais de 90%, quase a totalidade de nossa população carcerária, que são mais de 800 mil pessoas, 800 mil brasileiros presos, é composta dos grupos vulneráveis, do pessoal da classe baixa da nossa sociedade. Para além dessas questões, dois pontos também difundidos no senso comum merecem uma análise. Aqui eu vou fazer uma crítica a esses pontos. Eu não concordo e vou demonstrar por quê. Primeiro ponto: a expansão do direito penal econômico amenizou essa seletividade. Segunda questão: a realidade da seletividade penal é uma realidade da sociedade brasileira e de países em desenvolvimento. Não. Ambas questões que estão difundidas no senso comum, a despeito da primeira, da questão da seletividade em geral ser verdadeira, essas duas são falsas. No que tange à expansão do direito penal econômico, é necessário ressaltar que a seletividade é perfeitamente observada na persecução criminal do direito penal empresarial, uma certa predileção por pequenas e médias empresas nos processos de persecução criminal. Mesmo nas grandes operações que temos visto aqui no Brasil, determinados segmentos econômicos ou mesmo partidos políticos possuem uma certa seletividade pelos vulneráveis, as persecuções, e de alguma forma imunizam os menos vulneráveis. A própria Operação Lava Jato fechou os olhos para diversas figuras políticas, inclusive bancos, que tiveram delações em face deles. Grandes veículos de comunicação que foram delatados não comporam as denúncias da Lava Jato, e muito menos as condenações. E, por outro lado, houve uma supervalorização de alguns atores políticos, da conduta de alguns atores, ou, de alguma forma, em algumas situações, não só a supervalorização, mas
inclusive a invenção de fatos, ou de alguma forma a falsificação de conceitos jurídicos através do lawfare para obter as condenações. Inclusive, o famigerado pacote anticrime criou, como sabemos, o acordo de não persecução criminal, que serve, vai ficar claro, está cada dia mais claro, exatamente para possibilitar acordos financeiros, em grande medida, que vai beneficiar, tudo indica, que os grandes grupos, os grupos menos vulneráveis, consigam se livrar desses processos criminais, das persecuções criminais, inclusive das condenações. Por outro lado, os grupos mais vulneráveis, sem condições financeiras de arcar com esses acordos, vão continuar objeto de seleção criminal. Já em relação à segunda afirmação, em que a seletividade é uma realidade brasileira, ou pelo menos de país em desenvolvimento, como é o nosso caso, também é falsa. Veja-se, a título de ilustração, grandes casos de fraudes e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, que ocorreram nos últimos anos, tomaram, de certa forma, uma expansão midiática. É possível pesquisar nas redes sociais, no próprio Google. E eu citaria dois casos, especificamente, o do HSBC e o do banco Wells Fargo, em que houve fraudes, lavagem de dinheiro e não observamos essa seletividade. Não houve uma condenação à prisão, mas meros acordos financeiros. Por exemplo, o HSBC, que no ano de 2012 descobriu-se que chegou a lavar bilhões de dinheiro do tráfico de drogas. E se vocês observarem e pesquisarem sobre o caso aí, vão perceber que, embora os diretores do HSBC, o CEO, os grandes postos de trabalho do HSBC tenham deliberadamente causado essa lavagem de dinheiro, não foram condenados em lavagem de dinheiro e muito menos em tráfico de drogas. Muito pelo contrário. Foi pago um acordo financeiro, um acordo que, apesar de vultuoso, para nós, nós réis mortais, foram 4 ou 5 bilhões, não chega a uma semana de faturamento do banco. Pagou esse acordo e se livrou da persecução. Imunizou todos aqueles diretores, aqueles funcionários do alto escalão de serem objeto de persecução criminal, por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, enfim. Por outro lado, nos Estados Unidos, que possui também uma população carcerária extremamente numerosa, com quase 2,5 milhões de presos, lá também a seletividade é comprovada no sistema de justiça, no sistema penitenciário, mais de 90%. E desses 90%, boa parte por conta de drogas. Inclusive, os vulneráveis, se forem pegos 3 vezes, podem ocorrer, inclusive, a situação de pegar uma prisão perpétua. 3 vezes com pequenas quantidades de droga. Porque lá tem vigido nos últimos anos, o professor Maurício Dieter, numa tese de doutorado sensacional, que ele explicou essa situação para a gente, vige uma regra semelhante à do beisebol, do jogo de beisebol. 3 strikes and you are out. 3 erros, 3 faltas que você cometer, você está fora da sociedade, prisão perpétua. 3 faltas pequenas, mas um grande escândalo desse, de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas de bilhões por parte de um banco, por meio de seus diretores, de seus funcionários de alto escalão, houve apenas uma multa que, para eles, não custou nada.
Veja-se, ainda, para concluir o raciocínio, países europeus, principalmente ali os países escandinavos, estão fechando o presídio por uma razão muito simples. Não há, em grande parte, grupos vulneráveis lá, como temos aqui, temos nos Estados Unidos, temos em países, inclusive em países em desenvolvimento, grupos vulneráveis. Lá não há. A sociedade que tem uma distribuição de renda muito melhor, apesar dos Estados Unidos ser um país rico, a distribuição de renda lá nós sabemos que não é comparável com a deles. E então não possui grupos vulneráveis. Então não tem necessidade da pena de prisão, de presídio. Então estão fechando por falta de condenações em prisão. Percebam, o sistema de justiça criminal, historicamente, especialmente nas sociedades capitalistas ocidentais, ele é seletivo ao vulnerável.